Olá, tudo bem com você? Especialmente você, torcedor e torcedora do Flamengo, tudo bem? Bom, eu espero que sim. O Flamengo finalmente foi ao mercado e trouxe uma contratação importante de um jogador aqui no mercado nacional, que é um dos destaques, né, do futebol brasileiro pelo lado do campo, o Marinho, agora ex-Santos, agora novo jogador do Flamengo, mais um, para atuar no Flamengo e fazer o Flamengo voltar, né, gente, a conquistar os títulos importantes, né, que vem conquistando nos últimos anos e que infelizmente teve essa interrupção aí no ano de 2021. Marinho é um jogador que pode ajudar muito o Flamengo nessas conquistas. Vamos ver como é que ele se insere nessa equipe, né? Em que posição ele vai jogar, que setor do campo ele deverá atuar. Vamos analisar tudo isso com calma. De antemão dizer que foi, em tese, uma contratação muito interessante, apesar de prós e contras, foi uma contratação, sim, muito interessante. Vamos falar também sobre aquilo que pode dar muito certo, aquilo que, né, com o que o Flamengo tem que se preocupar, que pode também dar errado, tudo isso. Antes disso, vou pedir a sua autorização para abrir um parêntese e falar que este vídeo é patrocinado pela OneFootball, que é um aplicativo de futebol sensacional, fantástico, maravilhoso, né, que entrega para você de graça a Bundesliga, né, que voltou agora muito emocionante, com muitos jogos interessantes, muitos gols acontecendo nas partidas. A Bundesliga é uma competição, para mim, top 3 do futebol mundial, né, dentre todos os campeonatos que temos pelo mundo, para mim é top 3, uma competição fantástica, que você assiste praticamente sem travar no OneFootball. Né? Com a narração ali do Monsanto e também com os comentários do Gerd Wenzel, ou seja, é uma competição fantástica, sem travar, de graça, na tela do seu celular e inúmeras outras competições europeias também, Liga da Irlanda do Norte, Islândia, Cazaquistão, enfim, tantas outras aí você vai encontrar ali na OneFootball. Bem interessante, o aplicativo também te dá informações privilegiadas aí sobre, não privilegiadas, mas atualizadas sobre futebol no geral e também sobre a sua equipe flamenguista, então você coloca lá no OneFootball que você vai receber as notícias do Flamengo. Você quer saber, por exemplo, como é o reforço que chegou à Gávea? Você coloca, não precisa ir no Google, esquece isso, tá quase ficando para trás já, vai no OneFootball, aí você coloca na pesquisa lá o nome do jogador, você vai contar as informações sobre ele, inclusive os dados sobre a última temporada do jogador. Isso é realmente muito interessante, impressionante como eles são atualizados. Então as informações são sempre ali o mais rápido possível, muitas informações ficam sabendo por causa do OneFootball, então é tudo de graça, gente. Cada vez mais o OneFootball entrega coisas pra gente de graça e sem cobrar absolutamente nada, bastando você ter ali no seu celular. Então, se você não tem ainda, use o link que está na descrição desse vídeo, meus amigos, minhas amigas, tá? Para baixar o OneFootball, né? E também dá uma força pro canal do Josa Novaes, porque eu não trago qualquer patrocinador pro meu canal. Então, se eu trago um patrocinador que eu conheço, que eu respeito, que eu confio, então vamos dar uma força lá, meus amigos. Se você não baixou ainda, use o link que está na descrição desse vídeo e também no primeiro comentário fixado, tá bom? Obrigado pela gentileza. Fechando agora o parêntese, vamos voltar a falar do Marinho. Marinho tá com 31 anos de idade. É um jogador que, se a gente olhar para a carreira dele de maneira bastante objetiva, a gente vai perceber que ele sempre prometeu muito em alguns lugares e entregou um pouco, né? Não entregou tanto assim em alguns lugares, né? O Marinho é um jogador que, quando passa pelo Cruzeiro, não vai bem, né? Quando ele passa pelo Grêmio também não foi nada bem. Teve muitas equipes, quando ele vai para o exterior também não consegue jogar bem. Enfim, o Marinho nem sempre foi esse grande jogador. Muitos dizem que ele foi jogador do Vitória e também do Santos. Quem fala isso tem legitimidade na fala, porque de fato o Marinho em outros lugares nunca foi um jogador tão importante assim. O Marinho parece ser aquele tipo de atleta que precisa de muito apoio, né, e contexto muito favorável para que o jogo dele aconteça. Acho que este ponto pode favorecer o Flamengo, porque de fato o Flamengo é hoje um ambiente bastante interessante futebolisticamente falando. A equipe do Flamengo é muito forte e a equipe do Flamengo não vai precisar depender do Marinho para resolver suas partidas, meus amigos. Este é um ponto interessante também. Quando se contrata um jogador, quando se busca um jogador, é necessário pensar o que é esse jogador mentalmente. O Marinho se sente muito bem na situação de jogador que ajuda, mas ele não é o jogador para ficar, para assumir toda a responsabilidade por uma equipe. Porque a coisa fica muito pesada para ele e, em geral, ele não consegue responder tanto assim. Em alguns momentos consegue, outros não. No Vitória, aquela equipe do Vitória em que ele jogava, a equipe era muito boa, tinha muita gente que resolvia ali, e ele era o cara que acabava sendo a cereja do bolo. Então entregava muitas soluções para gol, muitos gols também. O Marinho é também um grande assistente, né? A coisa funcionou muito bem. Em outros lugares, quando ele precisou ser o cara para decidir, ele não conseguiu. No Santos, por incrível que pareça, em vários momentos o Marinho foi esse cara que se esperou muito dele, mas ele entregou. Ele entregou, o que mostra a maturidade do jogador, maturidade também no jogo do atleta, do futebolista Marinho.
Contudo, nos momentos mais complicados do Santos, ele voltou a apresentar aquela característica anterior dele, de ser um jogador que, num ambiente de muita dificuldade, não adianta jogar toda a responsa nas costas dele, que ele não vai conseguir entregar. Então, ele passou a não ter bons desempenhos do Santos também, nesses últimos jogos pelo Peixe, tanto na Vila Belmiro como fora da Vila Belmiro também, por quaisquer competições. Então, ele não estava jogando muito bem, mas ele estava no time em que todo mundo cobrava dele a solução, todo mundo esperava que ele resolvesse tudo. O Marinho não cai muito bem nesse papel, ele não consegue interpretar muito bem esse papel. Então no Flamengo ele não vai ter esse problema. No Flamengo, ele vai ter um contexto parecido com aquele Vitória, que guardadas as proporções de Flamengo e Vitória, evidentemente, para o contexto do futebol daquele Vitória, ele era um jogador interessante. Até pelo tamanho dele, ele conseguia entregar muita coisa para aquele Vitória naquela época. Hoje, né, o Marinho chega no elenco como o do Flamengo, que é um elenco vasto, rico, muito bom tecnicamente, e não vão esperar que ele seja o único cara para resolver tudo. Ali você tem um Gabigol, né, nas costas de quem tem muito mais responsabilidade de resolver, do Arrascaeta, esse brilhante jogador, também cabe muito a ele a resolver as partidas, Bruno Henrique, né, e muitos outros atletas também, Everton Ribeiro, né, e muitos outros atletas. Então o Marinho é mais um para tentar ajudar o Flamengo a virar um equipaço novamente, né, gente? Para voltar, para mim essa grande equipe, né? Mas também do ponto de vista de títulos. Então ele é mais um soldado desse ótimo time do Flamengo. Então isso é muito importante, porque ele não chega para resolver tudo, para ser o salvador da pátria, porque se fosse assim, eu diria para você que dificilmente daria certo, não daria certo. Então eu acho que foi muito legal aí essa ideia dele ir para um clube que já tem um elenco muito bom, que é o caso do Flamengo. O Marinho é um jogador de lado de campo, ele é um jogador de pé esquerdo, né, um canhoto, que joga com o pé trocado no setor direito. O que isso significa, meus amigos? Significa que é mais um jogador para fazer aquele trabalho de fazer o facão, cortar para dentro, para buscar ou o remate, ou assistência, ou pré-assistência. Nessa situação, jogando pela direita, é que o Marinho consegue virar um grande assistente no futebol aí, sobretudo no Santos, né, jogando pela direita com o pé trocado, né. Ele faz esse trabalho muito bom. Ele também consegue jogar de ponteiro esquerdo, né? Lugar que tem muita gente no Flamengo já para jogar. Ele consegue jogar naquele setor com o seu pé, que é o seu pé esquerdo, né? Aí no caso ele busca mais o fundo do campo. Quando ele é colocado naquele setor, é o jogador que aprofunda mais o campo. Quando ele é colocado, aprofunda o campo e às vezes quando chega no fundo do campo, não somente busca o cruzamento, mas também às vezes busca o drible, entrando na área, sofrendo faltas, que aí no caso é pênalti, ou fazendo assistência ou pré-assistência para gol. Quando ele chega naquele setor da área, ele dribla, entra dentro da área, geralmente ele busca um passe bem para trás, né? Se aproveitando de jogadores que venham do meio de campo, por exemplo, em condição de concluir. Então o Marinho oferece aí muitas possibilidades para o técnico Paulo Souza pelo setor direito. Ele pode eventualmente jogar também no setor esquerdo e ele pode também eventualmente jogar como pelo corredor central, fazendo sobretudo um meia de condução de bola. Ele tem também essa função de conduzir bola em velocidade por dentro. Ele fazia isso também em algumas situações no Santos, né? Eu lembro, por exemplo, que na final da Libertadores contra o Palmeiras em 2020, né, o Marinho, a Libertadores de 2020, na verdade, né, o Marinho, o Abel Ferreira fechou todos os lados para o Marinho. O Marinho não conseguia jogar nem no setor direito e nem no setor esquerdo. Ele não é burro, ele é muito inteligente. O que ele fez? Ele tentou jogar por dentro, e mesmo por dentro, o Abel, percebendo isso e sabendo, conhecendo as características do jogador, é muito importante que o técnico conheça os grandes jogadores. O Abel também fechou a porta ali e o Marinho não conseguiu passar. Mas quando ele viu que não jogava nem por um lado nem por outro, ele começou a buscar o corredor central daquele Santos. No começo até gerou ali algumas situações de perigo, mas depois a jogada também foi totalmente bloqueada pelo Palmeiras do Abel Ferreira. Então o Marinho é de fato um jogador bem diferente, que precisa de um contexto muito afável, um contexto muito receptivo para que ele se adapte muito bem, rapidamente, e seja um jogador importante para o Flamengo. Acho que ele pode ter isso no Flamengo, acho que ele pode ser um jogador muito útil para o Paulo Souza mesmo, e acho que ele pode, inclusive, em algumas situações, até mesmo substituir o Everton Ribeiro. Evidentemente que ele não é um jogador com as características do Everton Ribeiro, é um jogador diferente, ele joga um pouco mais à frente que o Everton Ribeiro. Inclusive, vejam vocês, quando o Everton Ribeiro não estiver, quando ele estiver na seleção, o Marinho pode ser improvisado naquele setor também, não há nenhum problema, ou o Paulo Souza pode perfeitamente colocar um outro jogador ali sem problema. Agora o ponto é, o Marinho também oferece a possibilidade para o Paulo Souza de que ele jogue com o Everton Ribeiro naquele setor e também
com o Marinho mais à frente. O Everton Ribeiro viraria um segundo homem de meio de campo, digamos assim, né? E deixaria um espaço ali bem mais amplo, né, para o Marinho percorrer. Então o Everton Ribeiro virando o segundo homem de meio de campo, o Marinho, esse cara pela direita ali um pouquinho mais à frente, fazendo, sofisticando, né, e tornando ainda mais ofensivo esse jogo do Everton Ribeiro. Então tudo isso ele pode entregar para o Flamengo, em tese, portanto, foi um excelente reforço para o Flamengo, que demorou, está demorando ainda precisa de muitos jogadores, ainda precisa fazer contratações, não muitos, mas alguns pontuais, né, meio campista, lateral, outro lateral direito, na minha opinião, também precisa de zagueiro, na minha opinião, também, e até mesmo de volante. O Flamengo está precisando, mas também precisava de um jogador diferente que ofereça as possibilidades para o técnico que o Marinho oferece. Nesse sentido, em tese, meus amigos, teoricamente, o Marinho é, para o Flamengo, um grande reforço, um reforço realmente diferenciado, mas a adaptação dele, a qualidade da adaptação dele vai dizer muito sobre a qualidade do que será Marinho como reforço do Mengão. Obrigado pela gentileza de ficarem comigo neste vídeo, meus amigos, minhas amigas. Até o final.